Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Nós estamos reunidos aqui em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para juntos meditarmos a palavra que está em Jonas 3, versículo do 1 ao 10. Desde já vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, sobre a nossa mente, sobre os nossos ouvidos, sobre a nossa boca, sobre nossos olhos e sobre o nosso coração. Sobre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, sobre nossos olhos para que nós possamos ver, ter visões espirituais também, sobre a nossa boca para que nós possamos emprestar nossa voz para que o Espírito Santo de Deus fale através de nós, e sobre nosso coração para que nós guarde a palavra de Deus, viva a palavra de Deus e ame a palavra de Deus. Amém? Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e ponte a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Era necessário 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorreu o caminho de um dia, pregava o povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive, e ele levantou-se do trono e pôs-se de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes, homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água, homens e animais, mas se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e das práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhe, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, durante estes 40 dias, na nossa Igreja Católica, nós pregamos o arrependimento, a conversão, a penitência, o jejum, a confissão, a oração. E nós também pregamos também o desejo
da gente se voltar para Deus, não é? Como esses ninivitas se voltaram. Eles se arrependeram do mal que fizeram. Eles acreditaram na palavra que Jonas estava pregando. Por esse motivo, eles se vestiram de sacos, fizeram jejum, penitência, e Deus não fez o mal que estava preparado para eles. Então, Deus também mandou a cidade de Sodoma e Gomorra 3 anjos, se nós formos ler lá. Deus enviou 3 anjos para Sodoma e para Gomorra. E, no entanto, eles também não se voltaram para Deus. Eles preferiram viver a vida no pecado, no mundanismo, e por esse motivo que Sodoma e Gomorra foi destruído. Mas já os ninivitas acreditaram na pregação de Jonas, se voltaram para Deus. Jesus nos convida sempre a largar o pecado, a largar o mau caminho, a voltar para Ele. Por quê? Porque se nós vivermos no pecado, nós estamos nos afastando de Deus, como aquele povo de Sodoma e Gomorra se afastou de Deus. E uma vez afastados de Deus, nós seremos destruídos. Então, amados irmãos e irmãs, muitas pessoas acham que porque prega a palavra de Deus, porque vai à missa, porque recebe Jesus, já está salvo. Mas não luta contra o pecado. Não luta para se voltar para Deus. Não é? Então Jesus, ele é bom. Ele fica de braços abertos nos esperando. Ele fica de braços abertos nos esperando. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. E uma vez que nós fomos salvos pelo amor dele, nós temos a capacidade de escolher amá-lo, de escolher viver uma vida santa, em santidade, buscando, lutando. Jesus carregou a sua cruz para nos salvar. A cruz de Jesus era muito pesada. Ele caiu algumas vezes, mas por causa do peso do meu e do seu pecado. E a nossa cruz que nós carregamos dia a dia não é nada comparável à cruz que Cristo carregou. Porque a minha cruz é somente o meu pecado que eu estou carregando. Mas Jesus, ele carregou o pecado das pessoas do mundo inteiro. Não só do tempo que ele estava, mas até hoje ele carregou os nossos pecados das futuras gerações. Então foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Ele nos libertou do nosso pecado. Mas, para eu ser livre, eu tenho que abandoná-lo. E ele vai falar aqui, no Evangelho, que é o complemento dessa oração. Né? A nossa palavra da liturgia diária tem sempre a leitura, o salmo e o Evangelho. Um complementa o outro. Jesus vai dizer assim: esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui. E aqui está quem é maior do que Salomão. Então Jesus está se declarando
que ele é maior do que Salomão, que ele pregou a palavra de Deus, que ele buscou uma vida em santidade, porque ele nasceu homem e ele teve as tentações que nós temos. Por esse motivo, a misericórdia dele é muito grande para conosco. Não importa o tamanho do nosso pecado, o que importa é o tamanho do meu arrependimento. Se eu me arrepender, se eu chorar, se eu confessar os meus pecados, como está na palavra. Sim, amados, nós temos que confessar os nossos pecados, porque está na palavra de Deus. Se eu confessar o meu pecado, se eu me arrepender, se eu chorar, o Senhor Jesus vai me perdoar. Assim como Jesus perdoou estes ninivitas. Como Deus perdoou estes ninivitas. Claro, Deus é Jesus, então às vezes a gente... No Antigo Testamento existia Deus, Javé. Jesus veio no Novo. Mas Jesus perdoou os nossos pecados através da sua morte de cruz. Então nós somos perdoados. A misericórdia de Deus é enorme. Mas para eu ser perdoada, eu tenho que aceitar Ele como meu único Senhor e Salvador. Abandonar o mau caminho e se voltar para Deus. Abandonar meus pecados. Dessa forma, eu vou ter um encontro pessoal com Jesus. Quanto mais eu orar, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais esses ninivitas oraram, eles se aproximaram de Deus. E as pessoas de Sodoma e Gomorra, eles não escolheram orar. Eles escolheram pecar. E quanto mais eles pecaram, mais eles se afundaram no inferno. Então, amados irmãos e irmãs, essa quaresma, 40 dias, é somente pregando a conversão, o arrependimento. Que nós possamos pedir a Jesus essa graça. Senhor Jesus, neste dia, que nós possamos, Senhor, nos arrepender do nosso pecado. Que nós possamos, Senhor Jesus, confessar os nossos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que Jesus, em nome de Jesus, possa nos perdoar. Assim como Deus perdoou os ninivitas. Que Jesus possa também nos libertar dos nossos pecados. É pela graça de Deus que nós somos salvos. É pela graça de Deus que nós somos perdoados. Obrigada, Senhor Jesus. Que Jesus abençoe cada um de nós nesta manhã. O propósito de hoje é para nós católicos ir visitar o Santíssimo Sacramento. Adorar o Senhor Jesus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu amor. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.